A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui novamente, nesse curso tão precioso, a Palavra de Deus, Apocalipse para todos. Tenho certeza que seu coração está sendo aquecido por essas verdades, vai continuar sendo a cada aula, e com certeza você vai aprender como nunca antes, você vai receber como nunca antes, mas principalmente o meu alvo é que seu coração de fato seja despertado pelas coisas do fim, pela volta de Jesus, para que de fato você esteja preparado e pronto para o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. Amém? Então hoje nós vamos falar da nossa quinta parte, ou quinta aula, acerca da volta de Jesus. Jesus está voltando. Bom, mas particularmente essa volta não é aquela volta que nós falamos secreto, que ele vem como ladrão, ok? Essa volta é aquela volta em que ele virá para reinar durante 1000 anos e depois eternamente conosco, amém? Então, bom, vamos lá para a linha do tempo, como nós temos falado, nós vivemos em tempos proféticos, o tempo está próximo, nós falamos acerca de Israel, nós falamos também a respeito daqueles que morrem com Cristo, que estão no paraíso, aqueles que morrem sem Cristo estão no inferno, que é uma sala de espera, esperando o julgamento, que nós falaremos na próxima aula. Depois nós falamos acerca das visões, acerca do arrebatamento, né? Falamos das 3 visões, dos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, do arrebatamento parcial. E então, na última aula, nós falamos acerca então, aqui, da reconstrução do templo em Jerusalém, dos 7 anos do governo mundial. E aqui eu quero parar um pouco para recapitular, para relembrar você acerca do que nós já falamos. Então veja, nós acreditamos que haverá o arrebatamento de parte da igreja, ok? Que é o arrebatamento dos vencedores, e nós não sabemos o tempo em que começa os 7 anos do governo do anticristo. Mas com certeza precisa haver a reconstrução do templo, ok? Para que comece o sacrifício, para que de fato cumpra a palavra de Deus, que na metade dos 7 anos do governo mundial vai cessar o sacrifício. Nós sabemos que o anticristo vai se assentar ali no templo, no santuário, como se fosse o próprio Deus. Então tudo isso precisa acontecer, a reconstrução do templo. Agora, construiu o templo e teve o primeiro sacrifício, então podemos dizer que começou os 7 anos do governo mundial. Bom, vai ser um tempo de calamidade? Com certeza, de caos ali no início? Com certeza, mas o anticristo virá para trazer uma falsa paz, uma aparente paz e segurança ao mundo, como se tudo agora está se resolvendo, ok? Então é isso que vai ser a ação do anticristo, vai fazer aliança com Israel, ok? E com certeza uma desses tratados, dessa aliança, vai ser de fato liberar aquele espaço, né, onde tem a cúpula dourada hoje, para a reconstrução do templo, ok? Então isso vai ser certamente um dos acordos da paz entre os árabes e Israel. Então nós sabemos que o anticristo vai agir, ok? Mas um detalhe acerca do anticristo que é importante, eu já ia falar desde o início. Veja, o anticristo, ele é a manifestação do homem, é o 666. E a pregação do anticristo é o culto ao homem. Então cuidado hoje com mensagens que colocam o homem no centro. Nós temos que ouvir e pregar mensagens cristocêntricas, que significa Cristo no centro, não é antropocêntricas, né, que é o homem no centro, mas sim Jesus no centro. Então, Ele que pode através de nós, Ele que faz através de nós, ok? Essa é a mensagem que nós pregamos, mas com certeza já se pregam por aí, e em muitos lugares, infelizmente até mesmo dentro da igreja, a capacidade do homem em fazer. Não, a capacidade de Deus de fazer através de nós. É isso que nós pregamos, isso que nós acreditamos. Então veja, o anticristo, ele vai se manifestar e com certeza ele vai agir para que o templo seja
reconstruído e de fato vai se cumprir o que a palavra de Deus diz. Mas hoje, ainda seguindo aqui a linha do tempo, nós vamos falar especificamente da volta de Jesus. E nós já falamos acerca do segundo arrebatamento nas aulas anteriores, ok? Então hoje nós vamos falar especificamente acerca da volta de Jesus. Jesus está voltando. Então, a volta de Jesus, nós podemos dizer que ela vai acontecer no fim da grande tribulação, ou no final dos 7 anos do governo mundial. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Tessalonicenses, um texto que você já vai decorar, de tanto ouvir aqui, com certeza, porque eu tenho certeza que a repetição é importante também para você aprender. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ou seja, a última trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a volta às claras, onde todo olho verá, que ele virá nas nuvens. Esse é o momento em que ele também vai batalhar ali a batalha do Armagedon, porque vai se levantar um exército contra Deus naquele dia, da volta de Jesus, e Jesus vai destruir a todos, ok? Diz a palavra de Deus que o sangue vai dar nos freios dos cavalos, ou veja, olha a altura que vai ser. Então, por quê? Porque os ímpios vão lutar contra Deus, ok? Certamente eles vão estar dizendo que está havendo uma invasão alienígena, pode ser que sim. Então nesse momento vão apontar as armas, vão levar os seus exércitos para guerrear contra Jesus, mas Jesus virá, e Jesus virá para estabelecer o seu reino. Na próxima aula nós vamos falar sobre o reino milenar, vamos dar uma visão panorâmica do reino milenar, a verdade é essa. Mas é importante que você saiba que a volta de Jesus, propriamente dita, em que todo olho verá, que ele reunirá os seus escolhidos das extremidades da terra, vai ser no momento em que terminar o fim, na verdade, da grande tribulação, dos 7 anos do governo mundial, ele vai, de fato, agir, né? E depois vai jogar ali o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, e até mesmo Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Esse é o estabelecimento aí do reino de Deus, ok? Bom, outro texto da palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios 15, 52, que nós também já lemos, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Então veja, a volta de Jesus vai definir o fim da grande tribulação. Então vimos que Jesus voltará e vai derrotar o anticristo, o falso profeta e as nações que pelejarão contra ele no vale da guerra do Armagedon, como nós falamos. E aí sim o reino de Deus vai começar, o reino milenar. Mas antes disso, vamos ver, e nós vamos dar na próxima aula, acerca ali dos julgamentos. Então, é muito importante que você entenda que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. É aquele que começa, mas é aquele também que termina. Eu sei que hoje o diabo está agindo, eu sei que hoje há um mover das trevas, eu sei que naqueles dias de tribulação vai ser terríveis. De fato, a trindade satânica vai operar ali, que é o dragão, que é o próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta, não é? De fato, Deus vai entregar a terra naquele momento para a ação deles, mas Jesus depois voltará para estabelecer o seu governo, o seu reino. Jesus vai estabelecer o seu reino de justiça, e de paz e de alegria nessa terra, e vai ser um reino poderoso. Então é importante que você saiba que o fim está próximo, é verdade, mas o fim é a vitória do Senhor. A volta de Jesus significa: eu voltei para estabelecer o meu reino,
para fazer a minha vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, saiba de uma coisa, Jesus voltará. Ele está vindo, Ele está voltando, e você tem que estar com o seu coração alegre, sabendo que no final, Jesus vencerá. Ele já venceu na cruz, mas Ele vai de fato pisar ainda mais na cabeça do diabo, e vai estabelecer o seu trono e o seu reino eterno. Que nesses dias você possa desejar mais e mais a volta do seu Senhor, do seu Deus. Jesus está voltando. E eu gostaria de fazer algo hoje. Talvez você está ouvindo nesses dias sobre isso, e talvez você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E eu gostaria de fazer mais uma vez. Talvez você nunca teve essa experiência, não permitiu que Jesus de fato fosse o Senhor da sua vida. Mas hoje eu gostaria que você repetisse após mim essa oração e falasse assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Simples assim. Se você crer e confessar com a sua boca a respeito da salvação, você vai ser salvo. E mais, quando Jesus voltar, você vai estar com Ele para todo sempre. Não há glória maior do que essa, não há presente maior do que esse, do que ter de fato o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.